Será que a maçã realmente limpa os dentes? E quais são os alimentos que podem causar cárie? Esse é o Papo Una de hoje. Sim, Jéssica, realmente a maçã ela é um alimento que limpa os dentes. Ela é considerada um detergente. Quando você mastiga, o contato dos dentes com a textura dura da maçã causa essa limpeza superficial dos dentes. E também ela contém fibras. E essas fibras contêm nutrientes que podem ajudar ainda mais a ter um dente mais saudável. Então, Laís, comer a maçã necessariamente não preciso de escovar os dentes? Então, durante a correria do dia a dia, né, aquela coisa, você acabou de almoçar, não tá com uma escova de dente nem nada, o ideal é você comer a maçã que tiver ali disponível, né? Ela vai ajudar a limpar os dentes, né, remover aquela sujeira superficial, mas não é a mesma coisa que uma escova de dente, né? São papéis diferentes. A maçã ela auxilia na limpeza. O que limpa mesmo é a escova de dente e o fio dental, porque o fio dental ele limpa entre os dentes. Já a maçã ela não vai conseguir fazer isso, né? É uma alternativa caso você não tenha, então, a escova de dente ali naquele momento, né? Sim. Mas assim, possível você escova seu dente depois, né? Sim. Mas dá, então, pra ganhar um tempo, digamos assim, durante a falta da escovação. Tirar o grosso mesmo, assim, né? Tirar o superficial da sujeira. A maçã ajuda bastante. Mas, Jéssica, então, a gente falou um pouquinho da maçã, que ela é um alimento que ajuda, né? E temos os alimentos que atrapalham, que são os alimentos cariogênicos, né? São os alimentos que podem causar cárie. Você pode falar um pouco pra gente o que seria uma dieta cariogênica? Basicamente, uma dieta cariogênica seria, então, rica em carboidratos, açúcares, né? Carboidratos que viram açúcares, né? É importante a gente lembrar que às vezes a gente acha que só bala, refrigerante, salgadinho, isso seria os açúcares. Os carboidratos também viram açúcares. Então, a massa, o pãozinho, a batata, tudo isso vai virando açúcar. E dentro nos dentes também, vai virando um alimento para cárie, né? Mesmo que seja assim. Então, essa dieta cheia de açúcares e carboidratos vai acabar alimentando ainda mais, além de diminuir, de desregular o pH da saliva, né? Ainda tem isso, que a saliva acaba auxiliando, né, Laís, uma barreira contra essa questão da cárie. Com certeza, o pH equilibrado, ele vai tirar um pouco daquela placa, daquela bactéria, e ele vai ajudar a fazer a limpeza dos dentes, né? E como que surge a cárie? Né? Esses alimentos que você come, eles ficam ali grudados na superfície do dente, vai formando uma placa bacteriana, né? O biofilme. E as bactérias presentes ali, elas vão soltar ácidos que vão desmineralizar o dente. E aí começa com uma mancha branca, e aí essa mancha branca, se não tratada com flúor, né, e no dentista tratar essa mancha branca, vai formar cavidades que aí tem então a cárie. E falando da salivação, então, tem alguma coisa que a gente pode fazer, Laís, para melhorar, então, que tenha, né, mais saliva nessa boca? Sim, o ideal seria os chicletes sem açúcar, tá? Você mastigar o chiclete sem açúcar, você vai estar ali estimulando a saliva, que a saliva é boa pra gente, como a gente sabe, né? Ela ajuda na limpeza, ela ajuda nos dentes. E tá sem o açúcar, que é uma coisa que não vai causar cárie, não é cariogênico. Mas, Jéssica, vamos falar um pouco então do problema que essa dieta cariogênica causa. Porque a gente viu que para os dentes é terrível, né? Formam cáries, desregula o pH, é tudo. E para a saúde nossa, como que é essa dieta cariogênica? Pois é, tão ruim quanto é para os dentes, né? A gente sabe que uma dieta rica em açúcar e carboidrato e gordura basicamente não agrega em nada, né? Pode gerar um risco de várias comorbidades, diabetes, hipertensão, obesidade, que a gente já sabe que é uma doença. Então, os riscos são muito grandes e geralmente quem ingere muito açúcar, muito carboidrato, não lembra dos nutrientes. Então, não ingere frutas,
né? Não ingere legumes, e aí vai se criando um desequilíbrio enorme no corpo, um corpo inflamado, né? A necessidade de um aporte de nutrientes é muito importante, então a pessoa não tem vitamina suficiente, né? Também não trabalha a questão de mineralização dos ossos, então fica com o dente mais enfraquecido. É uma série de problemas, é muita coisa envolvida, né, na questão da saúde. Lembrando uma coisa, as pessoas quando pensam em dieta cariogênica, alimentos que causam cárie, eles geralmente pensam somente no açúcar, né? Bala, chiclete, mas a gente sabe que não, né? Os carboidratos também são fonte de açúcar, né? Pode explicar melhor pra gente. O carboidrato também vira açúcar no organismo. Não necessariamente precisa ser doce para ser açúcar. Pãozinho, macarrão instantâneo, o próprio macarrão, batata, seja ela feita em casa ou de pacotinho, salgadinho, também vira açúcar. Então isso tudo vai virando açúcar dentro do seu corpo, na sua boca. É muito açúcar para pouco dia, né? Tem gente que se alimenta basicamente desses alimentos durante o dia inteiro. Então você imagina ali deixando esse açúcar no corpo, esse açúcar na boca, nos dentes, o que não vai causar, né? Então, e também nós temos, Jéssica, os alimentos que não são cariogênicos. Você pode dar um exemplo pra gente? Quais são? Então a gente tem as proteínas que a gente pode usar em maior quantidade, porque eles não têm esse efeito, né? E o que são as proteínas? São as carnes vermelhas, carnes brancas, algumas leguminosas também são fontes de proteína, leite, queijos, isso tudo são fontes de proteínas que a gente pode utilizar muitas vezes como alternativa no lugar dos carboidratos para evitar esse acúmulo de açúcar e a pessoa ter mais opções do que comer durante o dia. Eu tenho assim muitos pacientes que vêm aqui no consultório, falam que escovam os dentes 3 vezes ao dia, passa fio dental, mas mesmo assim tem cárie recorrente. E aí a gente se pergunta, né, será que essa escovação ela está sendo correta ou será que é a dieta do paciente? Muitas vezes pode ser a dieta, né, aquela correria do dia a dia, o que ele tem ali para comer são bolachas, né, e acaba causando cárie nos dentes por causa da dieta, né? Então a gente tem que deixar bem claro aí que a dieta equilibrada, ela ajuda tanto nos dentes quanto no organismo. A gente tem que lembrar realmente que a gente sempre fala aqui, que é trabalhar todo o conjunto, a saúde equilibrada para a gente ter resultados. Não adianta só você escovar o dente e se alimentar da forma errada também, que com certeza alguma coisa você vai ter aí. É sempre importante a saúde como um todo. Então, Jéssica, você citou o leite como um alimento não cariogênico por ser proteína, porém a gente tem que lembrar do leite materno, né? Que os bebês não podem tomar o leitinho e dormir sem escovar os dentes, porque neles já podem causar cárie. Você pode explicar isso um pouquinho pra gente? No caso do leite materno, o que acontece é que depende muito da alimentação da mãe, né? Então, às vezes, ela está consumindo mais açúcar, é um período estressante, a gente sabe, então muitas vezes elas consomem realmente mais açúcar. E aí, realmente, o bebê tem que ter escovação, né? Lavar a boquinha do neném para realmente não ficar alimentando essa possível cárie. E só esse leite, só o leite materno que contém açúcar. Seria só o leite materno mesmo, né? O leite que a gente sabe, o leite integral ou desnatado. A única diferença dos dois é a questão do percentual de gordura, o perfil lipídico. Açúcares eles não contêm. Esse foi o Papo Una de hoje. Espero que vocês tenham gostado do tema. Até o próximo episódio!